Glórias ao nome do Senhor, glória a Deus. Mateus 11, capítulo 11, verso 28, diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Amém. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha, esse texto, ele é muito citado, e todos nós pregadores citamos, os pastores citam, principalmente nas reuniões que nós chamamos de trabalhos evangelísticos. Eu já preguei muito na rua, já preguei muito em ar livre, em feira livre. Aliás, gosto muito de pregar. Se Deus quiser, esse ano que vem agora, vamos, em nome do Senhor Jesus, aumentando as entradas e as cooperações dos irmãos. E eu quero comprar uma caixa daquelas portáteis que você leva, sabe, que tem bateria nela, para fazer ar livre, pregar. Na verdade eu tenho um sonho, eu queria ter, esse é um sonho muito grande, que só Deus pode realizar, que era de ter uma carreta palco, né? Tem até o irmão que ele fala: irmãos, eu sou motorista de carreta, se é o pregador tá fácil. Pois é, nós temos Deus, né? Se Deus quiser, tá fácil mesmo. Tem um pregador, tem um motorista, só falta a carreta, mais nada, né? A carreta palco, nem sei quanto custa isso, para fazer cruzadas evangelísticas, né? Você põe na cidade, anuncia, enfim. Mas eu gosto muito de pregar, e pregar em ar livre, pregar em trabalhos assim na rua, né, em feira. Teve uma ocasião lá em São José dos Campos que aos domingos acabava a escola bíblica, nós íamos para a feira livre pregar. Não tinha microfone, não tinha caixa de som, no peito mesmo, né, alguns irmãos ali, e era uma bênção, uma grande bênção. E esse texto normalmente ele é citado muitas das vezes em culto evangelístico, em culto que nós estamos ali com pessoas que não conhecem a palavra ou não conhecem muito a palavra, e nós pregamos e citamos essa passagem, ou pregamos ela como base mesmo, dizendo: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele continua dizendo: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós temos aqui uma passagem onde Cristo nos dá um acalanto, nos dá uma palavra de descanso, né? E nós temos vivido um tempo muito difícil em todos os sentidos. Nós temos vivido uma sociedade que tem sido extremamente arrogante, egoísta e sem temor de Deus. Nós temos visto uma sociedade que as pessoas, com o nome de cultura, cospem na Bíblia, jogam a Bíblia no chão, se enfeitam como se Cristo fosse e saem nessas passeadas que tem por aí, né? Então hoje nós estamos vivendo uma grande dificuldade no meio da sociedade. A sociedade, a igreja e a educação são pilares da sociedade. A educação, nós temos visto que ela é uma coisa terrível nos dias atuais. No meu tempo, eu tenho quase 50 anos, meu tempo de menino, minha mãe só olhava para mim, não precisava falar meu nome, porque se ela falasse meu nome inteiro, aí a coisa estava feia. Se ela dissesse meu nome inteiro, podia correr que o negócio era feio. Mas a minha mãe olhava para mim assim, ó, e quando ela olhava para mim, eu fazia assim para mim, falei: pronto, é hoje que a casa cai. E caía mesmo. E a vara de marmelo vinha no lombo. Vocês conhecem a vara de marmelo? Conhece? É uma delícia, né? Mas era uma educação que ficou. Na sala de aula nós entrávamos assim, e a professora entrava, todo mundo se punha em pé, tinha respeito para a professora, respeito com o diretor, respeito com os mais velhos. A sociedade hoje está perdendo tudo isso. Semana após semana no meu plantão, onde eu trabalho, jovens, 15, 16, 17 anos, chegam ali por overdose, chegam ali por tentativa de se matar, de suicídio, chegam ali terrivelmente tomado por uma mente longe daquilo que se espera de uma pessoa da sociedade normal e natural. Nós olhamos para a educação está assim. Olhamos para a igreja, muitas vezes a igreja está tomada de tantas preocupações, de tantas coisas que não a palavra, que não o evangelho, que não a verdade. E aquilo nos entristece de tal maneira que olhamos assim, vemos uma igreja que antigamente orava, buscava o Senhor, e tinha consagração, e tinha adoração, e tinha louvor, e o louvor era bíblico, cristocêntrico, de adoração ao Senhor, e hoje estão tomando por outros caminhos. Eu sempre estou falando isso.
A sociedade tem sofrido desses 3 pilares: na educação, na família e na igreja. Famílias destruídas, famílias derrubadas, famílias quebradas, onde os pais não se respeitam, onde os filhos não se respeitam, onde o filho chega para o pai e trata-o como qualquer, não é como na nossa época, por exemplo, ou na época anterior à minha, que era bênção, pai, ou benção, né? Falava assim, né? E beijava a mão do pai e da mãe. Benção, pai. Beijava a mão do pai, mão da mãe. Hoje, e aí, velho? Oh, não é? Hoje está uma coisa assim. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas nós temos o nosso Senhor nos chamando para descansar nele, onde ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É claro que nós chamamos aqui de uma chamada para sair do pecado, para vir para ele, porque ele fala do jugo pesado, de um fardo pesado. Ele fala do seu jugo e do seu fardo, que tem, mas que é leve. E aí ele diz assim: vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Vinde a mim. Então nós temos que estar em Cristo. Ele está chamando: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então eu tenho olhado muitas vezes, observado nesses pilares da sociedade, a família, a educação e a igreja. Muitas vezes eu começo a olhar: Senhor, que dificuldade que nós estamos vivendo, quanta dificuldade para se juntar o povo na igreja, quanta dificuldade para que a membresia venha cooperar na escola bíblica, venha cooperar no culto, venha cooperar na oração. É uma dificuldade tremenda. Mas aí eu olho para essa mensagem, eu olho para Cristo e Ele me chama: vem descansar em mim. Porque às vezes, como pastor, meus amados, eu vim agora há pouco do meu plantão pedalando, enquanto a minha esposa fazia 2 viagens ou 3, não sei se ela fez 2 ou 3 hoje, 2 para trazer os irmãos. Só temos um carro aqui fazendo aquela viagem. Eu vinha pedalando pensando: Senhor, quando vai ser o dia que eu vou olhar para a congregação e vou pensar assim, ó, quais os irmãos que vão faltar hoje? Não daqueles, meu Deus, quais que vão estar lá hoje? Porque é muita dificuldade. Eu me recordo, sempre falo aqui de pessoas que na antiguidade, agora 20, 40 anos atrás, 30 anos atrás, vinham para o culto independente do tempo, da chuva, do calor, do sol, da poeira, do sapato, e vinha para adorar o Senhor. Ele não queria saber se tinha pregador de fora, não queria saber se era congresso, né? Ele vinha para o culto, ele vinha já com o culto e chegava ali com o seu culto ao Senhor, e a congregação se juntava e a glória do Senhor manifestava-se de uma forma tremenda. Era uma coisa formidável. Aí eu olho para essa passagem, eu começo a meditar e falo: Senhor, o que está acontecendo? Aí Ele me fala ao coração: vinde a mim, vós que estáis cansados, cansado com o pecado, cansado com o fardo dos erros, cansado das heresias que vão se levantando, cansado da mornidão e da frieza que tem ocorrido no meio de milhares de muitos pregadores que pregam somente porque dão-lhe dinheiro, pregadores que pregam porque estão te dando ali um cachê. Não é uma oferta missionária ou uma oferta de amor, é um cachê, é um pagamento mediante ao serviço. E pregação não é isso. Pregação não é mediante uma oferta de dinheiro. Pregação é vida com Deus. Pregar é dedicar a vida. Não é 1 minuto, 10 minutos ou 40 de pregação. É uma vida. Pregação não é um momento. Pregação é uma vida dedicada ao Senhor. Pregação é uma vida de poder olhar a igreja, como eu estou olhando aqui os irmãos, e ver: a minha vida tem sido uma pregação para essa igreja, e as palavras que eu estou pregando é a mensagem do Evangelho que vai mudar, vai transformar, vai fortalecer, vai despertar, vai encher cada um, para que cada um possa ser melhor e esteja mais próximo do Senhor. Então pregação é isso, entre outras coisas. E qual é o título da mensagem que eu vou pregar nesta noite? Eu citei esse texto, e eu fiquei ali: Senhor, qual é o texto? Porque eu tenho 3 textos para discorrer com a igreja hoje, e eu fiquei: meu Deus, eu vou falar sem texto, eu só dou o título, como é que ele começa, como é que vai ser? Eu fico ali conversando com o meu Senhor. Nós temos que ter intimidade com o nosso Deus. E eu fiquei conversando: Senhor, como é que eu faço? Como é que eu não faço? Eu coloco o título e eu falo o texto, não falo. E esse versículo, na verdade, estava no segundo tópico da mensagem. Aí eu falei: meu Deus, eu gosto de falar com texto. Aí o Senhor me deu esse texto, mas o título da mensagem é este: caverna, ceia e nuvem. Caverna, ceia e nuvem. 3 lugares que nós podemos ser chamados pelo Senhor, ou podemos ir ao Senhor: na caverna, na ceia e na nuvem. 1 Samuel 22, de 1 a 5, vamos lá?
1 Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo 22, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Esse texto é muito conhecido, os irmãos gostam de pregar, Davi na caverna de Adulão. Se você voltar uns versículos antes, a partir do versículo 10, do capítulo anterior, 21, você vai observar que Davi foge para o rei, para um dos governadores, digamos assim, um dos reis dos filisteus. Ele fugiu ali para Aquis, rei de Gato, e ali ele tem que se fingir de louco, aquela coisa toda. Depois você vem em casa com mais tempo, né? Ele começou a se fingir de louco, se encostou na porta, assim, se estribuchando ali, babando assim, e ele fugiu. E foi uma estratégia. Ele foi aqui para essa caverna de Adulão. Essa caverna ficava numa região de muitas cavernas, onde as pessoas se refugiavam de fato. E quando os seus irmãos souberam que Davi tinha fugido para a caverna, para um lugar, eles foram para esse lugar. Esse nome Adulão, ele quer dizer, a palavra original quer dizer justiça do povo. Davi fugiu para um lugar, Davi estava sendo injustiçado, Davi ungido pelo Senhor como rei, ungido diante do sacerdote, diante do profeta, diante de pessoas dentro da sua família. A saber, Davi foi ungido 3 vezes, mas hoje não vai dar tempo de citar, até porque não preparei para falar sobre isso. Uma vez na sua casa, uma vez sobre Judá e outra vez sobre todo o reino de Israel. E houve muita inveja da parte de Saul, houve perseguição, houve tentativa de que matassem Davi. E Davi fugiu para a caverna, e essa caverna é chamada a caverna de Adulão. E essa caverna de Adulão, onde se reuniu o povo, onde se reuniu aquele povo. Aqueles homens, 400 homens, souberam que Davi estava lá, eles foram para lá. E que homens eram esses? Que pessoas eram essas que estavam procurando um homem chamado Davi, o rei Davi? Que tipo de pessoas estavam procurando por ele? Ora, Davi é um fugitivo, Davi se escondendo em cavernas, mas Davi tinha unção de Deus, Davi tinha a chamada de Deus. Não, onde até o Senhor diz assim: achei meu servo Davi com o santo óleo e eu ungi. E Davi é uma tipologia de Cristo, tipologia de Cristo, é um tipo do Senhor Jesus. E ele vai para uma caverna e ali as pessoas vão até ele. Presta bem atenção, querido, caverna é lugar de profundidade. Profundidade nos remete à intimidade com o Senhor. Caverna nos remete a profundezas, e profundeza nos remete a estar em profundidade com Deus, em comunhão com o Senhor, em contato com Ele, em vida íntima e em comunhão com o Senhor. E quem é que vai falar com esse homem Davi, o rei? Para onde ele foi? Para uma caverna. Essa caverna quer dizer justiça do povo. E para onde ele foi? Foram pessoas ali ter com ele. Irmãos, ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram para ali ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem rico, todo homem próspero, todo homem cheio de dinheiro, vendendo saúde, milionários, com riquezas, com camelos, com gados, com tendas, vendendo, comerciante. Não, se ajuntou a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem que se achava endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Eu quero dizer uma coisa nesta noite: se nós estivermos nessa situação, em aperto, endividado e com desgosto no espírito, seja por causa da família, seja por causa da igreja, seja por causa da educação, seja por causa do pecado, seja por causa de alguma coisa que vem nos assolando, eu quero te dizer: vá até a profundidade com o Senhor, busque em profundeza com Deus, vai para um lugar íntimo com Ele, faça como Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Ali havia homens cansados, oprimidos, perseguidos também, com dores, com perseguições, em aperto, homens endividados. E eles foram ter com o Senhor. Não eram pessoas ricas, famosas, comerciantes, cheios de riqueza, não, pessoas apertadas,
Queridos, é fácil pastorear uma congregação onde as pessoas estão todas abastadas, todas ricas. Claro que mesmo o rico tem problemas. Se não fosse assim, os ricos não se matariam, muitos deles, evidentemente. É muito fácil pastorear um lugar onde está todo mundo bem, todo mundo com saúde, todos empregados. Os aposentados ganham muito bem, porque se aposentaram muito bem de bons empregos, é muito fácil. Mas quando estamos ali no lugar com pessoas que estão em aperto, com homens endividados, e com pessoas que estão ali com espírito desgostoso, muitas vezes desgostoso porque congregavam no lugar onde somente era perseguido, talvez desgostoso porque estava no lugar que as pessoas não lhe davam oportunidade, talvez desgostoso porque a família não consegue ficar ali porque alguém sempre aponta a família por algum motivo do passado. Não tem desgosto porque às vezes o ministério não o recebe, não o aceita, porque ele não faz parte daquela panela, então ele vai ali e desgostoso talvez e não encontra. Mas eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, onde estiver de fato de verdade o Espírito do Senhor, ali há a liberdade do Espírito. Davi tinha da presença do Senhor, ele estava cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito do Senhor. As pessoas foram para ele não porque ele de fato fosse bom, mas porque havia unção na vida dele. Então onde nós podemos ir ao Senhor? Na caverna. Que caverna? Profundidade com Deus, intimidade com o Senhor, uma vida de comunhão íntima com Ele. Dizer: Senhor, eu estou em aperto, talvez angustiado por causa do filho nas drogas, por causa da filha que se debandou para um canto, por causa de alguma situação que não te dá sossego na mente, não te dá paz, mas em nome do Senhor, Jesus disse: vinde a mim, porque eu tenho descanso para as vossas almas. Vinde a mim, porque eu posso dar descanso ao seu coração. Vinde a mim, porque eu posso tirar o desgosto, eu posso ajudar nas dívidas, eu posso ajudar nessa situação terrível que você está, porque Ele disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e vocês vão achar descanso para as suas almas. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Primeiro lugar, na caverna, Davi foi conhecido pelos seus irmãos e desceram até ele, assim como Cristo também. Os seus irmãos não confiavam nele. Ficavam os irmãos de sangue de Davi: mas quem é Davi? Veio ver a luta aqui, veio ver a peleja lá na passagem com Golias, com o gigante. Os seus irmãos não confiaram nele. Da mesma forma, se você olhar em João 7, também os irmãos de Jesus também não criam nele, não confiavam nele. Exatamente igual, não confiavam nele. Talvez muitas pessoas não confiam que você tem Jesus na sua vida, e isso lhe causa desgosto. Talvez as intempéries, as adversidades da vida lhe deixaram uma situação de dívida, não só dívida financeira, mas de dívida em todos os sentidos que possa imaginar. E aí eu deixo com cada um. Talvez com um espírito desgostoso. Imagina, você tem desgosto. Já sentiu desgosto na alma, não, Carlos? Eu já senti, e é terrível. Houve um momento na minha vida de estar pregando o Evangelho, fazendo a obra do Senhor, pastoreando a igreja, e senti desgosto na alma por causa de uma situação que eu estava, e por muito tempo, diga-se de passagem, senti desgosto na alma. Eu olhava para essa passagem: Senhor, eu preciso entrar numa caverna, assim como aqueles homens entraram e encontraram aquele que tem unção, e aquele que tem unção é Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de João, ou melhor, de Lucas 4,18, que Ele falou: está sobre mim o Espírito do Senhor, assim como está escrito em Isaías 61. E isto Ele tem para dar liberdade do cativeiro, para socorrer o necessitado, para dar socorro àquele que clama, àquele que suplica. E aí Ele pode dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Endividados, em aperto e homens desgostosos de espírito, há socorro da parte do Senhor, há vida plena na presença dEle. Embora nós possamos passar pelo vale da sombra da morte, mas com Cristo, na intimidade com o Senhor, nós podemos saber que Ele vai tirar o fardo pesado, o jugo pesado, e vai colocar um jugo suave, um fardo leve sobre nós, e vamos andar com Ele. Ele vai nos fazer atravessar desertos, atravessar os mares, atravessar as grandes dificuldades, mas saber que o nosso Senhor, que o nosso Redentor é nosso capitão. Assim como Davi se fez capitão daqueles homens, o Senhor é o nosso comandante, o nosso capitão, aquele que nos guia, aquele que vai à nossa frente, nosso bom pastor. Aleluia, glórias a Deus. Eu não sei quantas dificuldades você está passando na sua vida, eu não sei de fato em que áreas da sua vida você tem passado lutas terríveis,
mas eu posso garantir categoricamente, ouça o que diz Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, ainda que numa caverna, ali numa intimidade com o Senhor, como um dia foi ali o homem de Deus, Elias, que foi na caverna. Ele fugindo, ele entrou numa caverna, e depois passou ali, o Senhor falou com ele. Foi um terremoto, um vendaval, um fogo, e Deus não falou, mas falou numa voz calma, e Elias entendeu a voz do Senhor e foi fazer a vontade dele. Escute, talvez hoje, nesta noite, talvez nessa semana, ainda ao findar deste ano, você vem orando e buscando o Senhor, mas Ele pode dar a solução. Se Ele quiser, Ele pode. Já falei isso aqui várias vezes, é tudo para a honra e glória dEle, segundo a vontade dEle, mas nós acreditamos que Ele possa fazer. Talvez você chegue nesse lugar aqui humilde, simples, que não tem um data show, que não tem uma equipe de louvor ainda, que vai ter em nome de Jesus, com vários instrumentos, não tem, é novo trabalho começando, é como uma caverna de adulão, e chega gente endividada, em aperto, desgostoso, mas eu quero acreditar na presença do Senhor, que tem unção, não em minha vida do pregador, mas dele, o Senhor Jesus, para nos guiar, nos orientar, e nos fazer mais do que vitoriosos, porque Ele é o nosso Senhor, aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Observe um texto aqui que eu acho extremamente interessante, que está em Filipenses capítulo 1 e o verso 29, que deveria ser lido todos os dias por nós crentes. Filipenses capítulo 1, porque o povo gosta muito de Filipenses, e cita aquela passagem, né? Posso todas as coisas como é que é? Posso todas as coisas. Não. Tem outro texto. Como é que é? Sempre citado em Filipenses ali. Tudo posso, naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Romanos, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas não vê o contexto. A grande dificuldade, o grande erro e as grandes falhas são por não observarmos o contexto. Filipenses capítulo 1, verso 29, deveria ser lido constantemente por nós crentes, todo dia pelo menos. Olha só. Porque a vós, a igreja em Filipos, porque a vós vos foi concedido em relação ao pastor, em relação ao diácono, em relação à esposa, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Aleluia! Foi-nos dado por Deus condições em relação a Cristo, como na nossa vida, não somente nós crermos nele, mas também padecermos por ele. Muitas das vezes é luta, é tribulação, é perseguição, é desgosto, é tanta coisa, mas nós temos um capitão, nós temos um guia, nós temos alguém que vem e que vai à nossa frente e vai dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque a Cristo nos foi concedido graça diante do Senhor, não só crer, mas também padecer com Ele. Aleluia! E diga-se de passagem, aqui no Brasil nós padecemos muito pouco em relação aos países do Oriente Médio, por exemplo, em relação aos países da Ásia, onde pessoas são mutiladas, são arrebentadas, são cortadas ao meio, tão somente porque professam que Jesus é o Senhor das suas vidas. Agora observe, no livro de Jeremias 23, versículo 6, está escrito que o Senhor a palavra diz assim: o Senhor justiça nossa. Eles foram para a caverna de Adulão, que quer dizer justiça do povo. Venha para Cristo, que Ele faz justiça. Ele faz justiça às minhas dores, às minhas angústias, aos meus sabores, tudo. Ele é poderoso para fazer isso. Quantos acreditam que há uma intimidade com o Senhor nessa caverna? Quantos acreditam que pode chegar diante dele, na intimidade com o Senhor, e receber dele o socorro bem presente na hora da angústia? Quantas vezes a mãe chora? Porque eles costumam dizer o seguinte: tal lugar é onde o filho chora e a mãe não vê. Mas tem muita mãe que chora e o filho que não vê o choro da mãe. É ou não é, meu querido? É ou não é, mães? Muitas vezes é a mãe que chora ali, mas o filho não vê. O filho está lá na esbórnia, na bagunça, na biqueira, sabe Deus aonde? Aí a mãe chora e vai para os pés do Senhor, e clama, e busca, e clama, e ora, e roga.
Mas o Senhor há de fazer justiça, porque Ele é soberano sobre todos, Ele é santo e exaltado, para sempre o grande Deus de Israel. Esses 400 que estavam com Davi, mais 200 mais para frente se juntaram a ele, e esses foram feitos grandes homens de guerra, foram colocados como generais, foram colocados como homens à frente das batalhas tremendas. Davi, depois de assumir todo o reino, colocou ali, e tem texto na Bíblia que eu não vou falar hoje, nem dá tempo, de chamar de os valentes de Davi, ao ponto de um chamado Samar pegar no campo de lentilhas e defender aquele campo dos filisteus, as pessoas fugirem e ele ficou defendendo. E ter uma outra passagem que entrou numa caverna e venceu um grande guerreiro, ou outro sozinho com uma lança venceu homens com espada. Isso aqui é Deus usando, pegando aqueles homens que eram desgostosos, endividados, em aperto, e fez dele grandes guerreiros. Talvez Deus te trouxe nessa noite e tenha feito ouvir essa mensagem para fazer de você que está com desgosto, com aperto e endividado, alguém valoroso na presença do Senhor, que vai proclamar a Cristo, que vai falar do Evangelho, que vai pastorear, que vai anunciar que só Jesus é o Senhor. Aleluia. Caverna, vinde a mim, ainda que na caverna. Vinde a mim na ceia. Não estou falando da ceia, daquela que nós fazemos mensalmente, muito embora eu possa falar dela também, mas da ceia que está em Lucas 14. Vamos lá? Lucas, Evangelho, capítulo 14. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Lucas 14, verso 14. Ou verso 15, perdão. Lucas 14, verso 15. Encontraram? Olha só o que diz aqui nesse texto. E ouvindo isto, dos que estavam à mesa disse-lhes: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo está preparado. Guarde isso, vinde, que tudo está preparado. Guarde esse texto, essa frase. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-las, rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: casei-me com minha esposa, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esse texto aqui, ele é um texto que nos deve trazer um peso no coração. Esse texto aqui deve ser um texto que deve nos pesar, de tal maneira que nós olhemos para ele, por pesar de duas formas: com grande alegria ou com peso de cobrança de fato, de verdade. Por quê? Essa ceia aqui é a ceia, o banquete do Evangelho, da graça. Esse texto é o texto da graça, de um convite, de uma chamada, aonde o Senhor mandou que os seus servos fossem anunciar e chamar: está pronto, vinde. Aquela passagem que eu falei: vinde, que tudo está pronto. Vinde, tudo está preparado. Vinde, que tudo está preparado. Chame os convidados. Aí um convidado falou assim: eu não posso ir porque eu comprei um campo, eu comprei uma fazenda, eu tenho que ver como é que está essa fazenda, eu tenho que ver como é que está a plantação, eu quero ver como é que está o boi, a ovelha, o gado e assim por diante. Eu preciso ver como é que está aquela situação, eu não posso ir. Diga para o Senhor que não vai dar para eu ir. Aí ele falou com o outro, e o outro disse assim: olha, eu comprei junta de bois,
Junta de bois eu não posso, porque é para parar a terra, para produzir, para fazer eu ganhar dinheiro. Então um está preocupado com as suas posses e não pode ir. Outro está preocupado com a riqueza que vai produzir, com aquilo que ele tem. O arado é para produzir, para plantar, para ganhar dinheiro, sustentar, também não posso ir. A outro disse assim: não, eu não posso ir porque eu casei, e eu tenho que ficar com a minha esposa, tenho que dar atenção para ela. Então um usou a sua propriedade, o outro usou a sua forma de ganhar dinheiro, e outro usou a sua vida social. Não dá, eu estou casado, eu estou fazendo faculdade, eu vou começar a faculdade, eu estou terminando isso, eu estou terminando o ensino médio, eu estou mudando de casa, eu estou mudando de departamento, eu estou alguma coisa na minha vida particular e social ali, então eu não posso ir. E ele chegou para o seu senhor e disse assim: olha, voltando aquele servo, anunciou essas coisas. Então o pai de família, e esse pai é Deus, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas da cidade. Vai depressa agora, vai pelas ruas da cidade. De novo, não vai parar não desistiu não, vai atrás. Só que agora vai para outras pessoas. Sai agora, depressa, e vai pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os ricos, traz aqui os famosos, traz aqui os que têm muita fortuna, traz o que não tem nenhum problema, traz o que não tem. Não foi isso que ele disse. Sai, traz depressa aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Bem frisado na palavra do Senhor. Deus falou: Senhor, vai lá, disse assim: vai lá e traz esses que são pobres, pobre mesmo, ali de dinheiro mesmo, e também os pobres de espírito, que vão ser acalentados pelo Senhor, como lá no Sermão da Montanha que ele falou. Mas agora aqui, olha, vai lá e chama os pobres. O rico não quer, eles não estão preocupados com a sua vida na presença do Senhor. Chama os pobres, chama aqui também os ricos, traz, não nem chamar, traz, para trazer agora, vai lá e traz ele. Traz aqui os pobres, traz o aleijado, traz o manco e traz o cego. Primeiro, pobre, não tem nada para oferecer, porque nós não temos nada para oferecer. Deus nos quis a si mesmo. Escute bem isso, irmão, nós não temos nada para oferecer, ninguém aqui é bonzinho. Você fala bem, tem uma pele bonita, um cabelo bonito, um dente bonito. Não foi nada disso não. Foi a misericórdia do Senhor, foi a graça de Deus que nos alcançou. Foi Deus que nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, talvez pobre de maré, sem ter o que ofertar, porque nós não tínhamos como pagar. A salvação é caríssima, e ele foi lá, vai atrás dele, vai atrás dela, e nos achou, e me achou também numa cidadezinha pequena que nem no mapa não tem, um caipira como eu, e tem me feito pregar o Evangelho. Vai lá, chama os pobres, chama os aleijados. Mas aleijado anda de cadeira de roda, aleijado anda em cama, fica na cama ali deitado, travado. Se ele for tetraplégico, ele não tem mexe nada do pescoço para cima. Se for paraplégico, da cintura para baixo. Mas chama o aleijado, é para chamar ele. E se ele não tiver braço, chama ele. E se ele não tiver os dedos, chama ele sem dedo mesmo. Mas se tiver uma perna só, chama com uma perna só. Vem o pobre, vem o aleijado. Mas e chama também os mancos. Mas ele tem deficiência, ele manca, ele puxa de uma perna. Aconteceu alguma coisa, ou de nascença, ou no trabalho, ou alguma coisa, ele é manco, chama, traz, não é para chamar, é para trazer. Olha a diferença do verbo, traz agora. Aí ele continua dizendo: e também os cegos. Então, mesmo que você seja pobre, aleijado, manco e cego, venha participar do banquete da graça. Mas eu estou capengando, estou aqui manquejando. Venha manquejando do banquete da graça. Mas eu não enxergo nada, ele é cego. Você não conhece a minha família, não conhece meu tio, a minha tia, meu avô. Eles são cegos na sua religião. Traz ele cego, para que venha conhecer e resplandecer a luz do Evangelho de Cristo. Mas você não conhece a minha mãe, não conhece a minha sogra, você não tem noção de como é que eles são cegos. Chama eles, traz ele cego mesmo, porque Cristo é que vai dar entendimento, vai abrir a visão, vai abrir a mente desse povo. Aleluia. Mas ele manca, ele vem um mês, ele para, ele vem outro mês, ele para, ele chegou a ser diácono, chegou, parou, mas ele está mancando. Ele foi para um lado, ele foi para outro, foi para uma heresia, foi para o mundo, foi beber cachaça. Garra pelo colarinho e traz ele, força ele a entrar. Jesus está dizendo: nós temos que nos esforçar com esses que estão manquejando, que estão cegos, que são pobres. Vem pobre, vem manco, vem manquejando, mas vem para a graça. Vai lá, busca ele, fala que Jesus é o Senhor das suas vidas, das nossas vidas. Aleluia, aleluia.
Talvez você entrou aqui hoje manquejando. Talvez alguém te deu a alcunha de crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Talvez já te deram essa alcunha no passado. Talvez já apontaram em vocês: mas esse daí não para, esse daí tem que escorar em dois, é que nem um aleijado. Mas o banquete da graça é para você também, para você ser transformado pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho não é vem como está e fica como queira. O Evangelho é venha como está, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e Ele vai transformar nossas vidas, vai transformar a sua vida, a minha vida, o meu coração, vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne, e tem mais, vai derramar do seu amor sobre os nossos corações. Quantos podem adorar a Deus? Quantos podem glorificar? Quantos podem tributar a Ele a honra devida ao seu nome? Venha pobre, venha aleijado, venha manco, venha cego, porque Cristo é o que chama. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes. E aqui tem uma palavra tremenda: e ainda há lugar. Ainda há lugar, ainda há lugar no banquete da graça, ainda as portas estão abertas, ainda há lugar para você falar para o seu vizinho, ainda há lugar para você falar para o seu irmão, ainda há lugar para você falar para o seu parente, ainda há lugar no banquete da graça, ainda há lugar. Aí o Senhor fala assim, e disse o servo: feito está como mandaste, ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Força-os a entrar. É para nós esforçarmos como pecador. Força-o a entrar, para que a casa do Senhor se encha. Não é o templo, a casa é o corpo, é Cristo, a igreja, o povo. Para que a minha casa se encha, para que ela se encha de crentes, para que os crentes sejam cheios do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, caverna, intimidade, lugar chegamos às vezes apertados, em desgosto, endividados, mas tem um capitão, tem alguém que vai nos colocar como valentes para o seu louvor e sua glória. Tem também um outro lugar, que é a ceia, o banquete da graça, que nós podemos chegar pobre, cego, mancando, chegar ali aleijado, mas sem enxergar, mas Ele vai nos esclarecer. E aí força-os a entrar. Será que nós temos forçado alguém para entrar na graça? Será que nós de fato falamos: já falei, deixa para lá, não, isso aí não tem jeito não, isso aí não tem jeito, não, isso aí já, não, nem adianta, não gasta saliva com ele. Evidente, não vamos jogar pérolas aos porcos, mas forçar a entrar é você ver alguém que está mancando e falar: tem um lugar para você ainda. Alguém que está ali aleijado e dizer: tem lugar para você. Talvez você aleijou alguém, talvez nós aleijamos alguém, talvez o ministério aleijou alguém, talvez alguém te aleijou e você não tem mais forças. Mas esta noite tem alguém cheio do Espírito Santo para forçar. Nem que fazer como aqueles homens que pegaram, 4 homens pegaram um homem numa maca, numa cama, e desceram pelo telhado diante do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, porque ainda há lugar para que minha casa fique cheia. Agora tem um detalhe, escute, tem um detalhe. O Senhor falou assim: chamou, ainda lugar. Chamou o cego, chamei. O pobre, chamei. O manco, chamei. O aleijado, chamei. Forcei. Só que tem um detalhe, Senhor: ainda há lugar. Não, mas força para entrar. Vou forçar para entrar mais. Aí o Senhor veio e falou assim: sabe aqueles lá que se excusaram? Que falou assim: eu tenho um campo, não posso ir. Aquele que falou: eu comprei uma junta de bois, comprei ali um arado, não posso ir. Sabe aquele que falou assim: eu me casei, a minha vida, sabe esse? Nenhum dos que me recusaram vão participar desse banquete. Livro de Mateus capítulo 10, verso 32 e 33, diz a palavra do Senhor. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Nós estamos confessando o Senhor diante dos homens, ou negamos o Senhor diante dos homens? Quando nós saímos, nós confessamos com a nossa vida, com nossas palavras, com nossas atitudes, que Jesus é o nosso Senhor, ou nós ficamos ali como que agente secreto?
Nossa, você é crente? Não sabia não. Te conheço há 10 anos, 15 anos. Você é crente? Mas não parece, rapaz. Ou você é daqueles que, como o irmão Célio, por exemplo, onde ele chega, ele já chega ali pregando e falando mesmo. Sai um dia com o irmão Célio para você ver como é que é. Ele chega, já fala para um, já fala para outro, já pega o folhetinho, já está ali, e pai, versículo assim, tal e tal, desse jeito. Quem confessar Jesus aqui na terra, diante dos homens, olha para cá, filho do Deus Altíssimo, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Imagina essa cena. Imagina essa cena. Eu e você chegando lá, chegamos diante dele pobre, cego, mancando e aleijado, nada para oferecer, nada que ninguém quer. Pobre, não quer alguém pobre? O que eu vou querer que alguém manco, cego, aleijado? Mas ele quis. Aí ele vai chegar e vai olhar diante do Pai e vai dizer o seu nome. Eu imagino que vai ser assim. Pode ser que não seja, mas imagino. Eu posso conjecturar. Pai, este aqui é o José Roberto. Na terra ele me confessava como o Senhor da vida dele. Eu confesso diante do Senhor que ele é o meu servo. Entra, bendito do Senhor, para o repouso eterno. Aleluia. Já pensou nisso, irmã Fátima? Chega diante do Senhor, aí o Senhor está lá. Pai, esta aqui é Fátima. Na terra ela me confessou diante dos homens. Agora, Pai, eu confesso diante de Ti que ela é minha serva. Entra no gozo do Teu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá para dar glória, igreja, dá para exaltar o Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí alguém vai dizer, mas esse daí, mas assim mesmo que eu chamei ele manco, cego, pobre, aleijado. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Primeiro lugar, na caverna. Segundo, na ceia, no banquete da graça. Nós somos chamados para um banquete da graça, meus amados. Não é para chegar aqui, pode ficar rico, não. Não é isso. Muito embora Deus possa fazer isso. E se Deus te der riqueza, não se esqueça do pobre. E se Deus te fizer prosperar, não esqueça daquele que não tem. Porque tem gente que ficou rico, enriqueceu de verdade, de fato, depois que caminhou no Evangelho. Deus lhe abençoou, porque Deus pode fazer isso. Mas tem propósitos para isso. Não é para ficar claro, você vai passear, vai desfrutar do dinheiro, lógico, é evidente, se você tem dinheiro, você vai gastar, vai usar, vai, enfim, milionário, por exemplo, não vai comprar algo que é melhor, é verdade, todo mundo faria isso aqui se fosse. Agora, não se esqueça do pobre, não se esqueça da obra do Senhor, não se esqueça do necessitado. Agora escute, terceiro lugar, para nós encerrarmos, primeiro na caverna, segundo, na ceia, e ainda há lugar. Terceiro, Lucas 21, 37. Abre comigo aí, Lucas 21, verso 37. Oh, água boa, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, é isso mesmo, meu Deus do céu? 21, 37. Perdão, 21, 27. Lucas 21, verso 27, diz assim a palavra do Senhor: e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Eu vou repetir. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Qual é o terceiro lugar? Vinde a mim na nuvem, quando Ele vier, no arrebatamento da igreja, quando o Senhor voltar, na sua segunda vinda, vai ter uma voz gritando lá, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente nas nuvens, entre nuvens, nós vamos subir. É como se Ele chamasse: vinde a mim, porque um dia você vem agora na nuvem. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha que coisa tremenda.
Aqui o texto fala da grande tribulação. Se você voltar aos versículos anteriores, você vai ver a grande tribulação, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Embora existam aqueles que acreditam que não, e que existe assim um arrebatamento secreto, não é o que a Bíblia diz, mas depois dessas aflições, nós vamos ver o Senhor vindo numa nuvem, com poder e grande glória, aquele mesmo que disse um dia: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e nós, pela misericórdia do Senhor, ouvimos a sua voz, porque o Espírito Santo agiu em nós, porque estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos delitos, mas Ele nos vivificou. E quando Ele faz isso conosco, Ele nos chama para o banquete, para a ceia da graça. E quando nós vamos obedecendo ao chamado, nós temos a convicção e a certeza que confessamos Ele aqui, e Ele vai nos confessar diante do Pai. Mas naquele grande dia, quando Ele vier, muitos querem olhar para o céu e ver um céu de brigadeiro. O que é um céu de brigadeiro? É um céu azul, límpido, sem nenhuma nuvem, sem quaisquer resquício de nuvem. Isso é um céu de brigadeiro. Mas nós queremos olhar e ver o céu com a nuvem, e Jesus lá, com poder e grande glória, chamando a igreja, chamando os santos, chamando aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue precioso. É na nuvem. Bendito seja o nome do Senhor. Diz a palavra em Atos 1:8 que deu instrução aos discípulos, e foi subindo, e foi subindo, e foi subindo, e os discípulos ficaram olhando. De repente surgiu ali anjos e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Este Jesus, da mesma maneira que Ele foi, Ele vai voltar entre nuvens, Ele vai voltar e vai chamar a igreja: vem igreja, vem a minha igreja, porque eu sou o alívio, eu sou o socorro, eu sou aquele que tira o fardo, que tira o pranto, que tira a dor. Exaltado seja Ele, o Senhor. Aleluia! Nas nuvens a igreja vai subir ao encontro do Senhor. Escuta essa. Nas nuvens. Primeiro chamado que eu falei nessa noite: na caverna. Segundo, na ceia, o banquete da graça. Mas chegou manco, chegou manquejando, chegou cego. Quando nós chegarmos no Senhor, totalmente cego pelas heresias, idolatrias e tantas feitiçarias, será o que mais? Talvez nas piores trevas que possa imaginar. Mas o Senhor é a nossa luz, Ele é a luz do mundo. Ele nos iluminou com o Evangelho, porque o inimigo ele cega o entendimento, mas Cristo dá luz ao nosso entendimento pelo Evangelho, porque a palavra do Senhor é lâmpada para nossos caminhos, é luz. Aleluia. Aí Ele nos chama para aquela ceia da graça, e agora Ele nos chama para um encontro com Ele nas nuvens. Olha só, eu quero ler com você, para nós encerrarmos, já partindo para o finalzinho, capítulo 1 de Apocalipse. Aliás, deixa eu ler o 14 primeiro. Apocalipse 14, 14 a 20. Vou ler rapidinho aqui. Apocalipse, capítulo 14, do verso 14 ao verso 20. Apocalipse 14, 14 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice sobre a terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está do céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas na vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Escute essa:
para os salvos, para os crentes, para os remidos, para aqueles que não se excusaram, para aqueles que disseram: não, deixa para amanhã, deixa quando eu tiver 50 anos, deixa depois que eu terminar isso, construir minha casa, terminar aquilo, fazer aquilo outro. Para esses, esta nuvem branca não vai ser de alegria, porque o Senhor vai cefar e vai colocar no lagar, e a lagaragem do Senhor vai ser com grande furor, vai ser com grande pesar, porque nenhum daqueles que foram chamados e recusaram e excusaram-se não vão provar. Mas está escrito também em Apocalipse 1, versículo 7, bastante conhecido da igreja. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Se lamentaram por quê? Porque vão ver o Senhor e não estiveram com ele aqui, confessando diante dos homens, não estiveram aqui mancos mesmo, cegos mesmo, chegando-se diante dele, se excusaram, não quiseram ir numa caverna, na intimidade, num lugar humilde, simples e pequeno, num momento de comunhão íntima com Deus, e não quiseram. E naquele dia todo olho verá, até os que os traspassaram. Para a igreja vai ser um momento de regozijo, para a igreja vai ser um momento de alegria, para a igreja vai ser um momento de regozijar-se, porque muitas das vezes nós tivemos que entrar numa caverna e buscar a presença do Senhor. Muitas das vezes nós tivemos que dizer: Senhor, me alimenta, me sustenta, porque não estamos aguentando tanta luta e tanta provação. Aí ouvimos a voz dele dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu lhe convido a ficar em pé nesta hora, por gentileza, todos em pé nesta hora, para nós falarmos ou fazermos mais uma oração, porque eu tenho mais um versículo aqui ainda. Eu quero te dizer ao coração, esse versículo é tremendo, essa passagem é tremenda, em Apocalipse 22, verso 17, que diz: e o Espírito e a noiva dizem: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser venha e tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, eu vou ler, verso 17, Apocalipse 22, verso de número 17, olha que coisa mais tremenda. É uma chamada, é um chamado da parte do Senhor. Apocalipse 22, e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Tem um convite para a minha vida, tem um convite para a sua vida. Na caverna, e na seja, e na nuvem, aqueles que ouvem a voz dele, que dão ouvido à voz dele, que têm sede dele, que querem se alimentar dele, querem se alimentar daquele que é alimento glorioso que eu preguei há poucos dias aqui, de fazer a sua vontade e realizar a sua obra. Tem uma chamada que vai ser no futuro, e esta é nas nuvens. Você pode até morrer, o teu corpo físico tombar por terra, mas quando ele vier, o teu corpo será ressuscitado em corpo de glória, e nas nuvens nós vamos encontrar com o Senhor. Você pode estar sofrendo, doente, passando por tribulações, aperto em dívida e tudo mais, mas quando ele vier e nas nuvens nos chamar, nós vamos subir e vamos para sempre estar com o Senhor. Glorificado e exaltado e bendito é o nome do Senhor. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos. E naquele grande dia, dada a ordem, dada a voz de comando, quando a voz ecoar e soar: é agora, lá nos altos céus, dada a ordem de comando, a voz de comando, o mesmo Senhor que me chamou um dia no particular, Ele que te chamou um dia no particular, vai nos chamar lá nas nuvens, e nós vamos subir ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Há poder no sangue de Jesus de perdoar nossos pecados, há poder no sangue de Jesus para limpar-nos de toda iniquidade, e naquele grande dia, quando Ele nos chamar nas nuvens, subimos ao encontro do Senhor, e para sempre estarmos com Ele. Bendito seja o nome do Senhor.